Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Infelizmente, eu não consegui gravar para vocês na rodada passada. Tive vários problemas pessoais que eu tentei gravar, fiz de tudo para conseguir, mas infelizmente não deu. Me desculpem por essa falha com vocês, mas estamos aí para mais uma rodada. Agora a rodada 29 e falta apenas 10 rodadas para o final do campeonato. Então não fique de fora das rodadas, não deixem de escalar o time e bora lá conferir o vídeo de dicas para a rodada 29 e também mostrar o resultado ou o desempenho do time principal para vocês da rodada 28. Então, antes do vídeo começar, já deixe seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Então, bora lá conferir como foi o desempenho do nosso time e também as dicas e o esboço do time principal para a 29ª rodada. Então, bora lá conferir. Bom, como vocês podem ver aí na tela, o nosso time fez 50,34 pontos. Ficamos ali bem na média. Eu confesso para vocês que eu não analisei profundamente a rodada. Eu meio que consegui, quando deu tempo para mim, eu escalei meio que assim, no impulso. Não estudei a rodada, mas fizemos uma pontuação pelo menos mediana ali. Se eu não me engano, a média dos cartoleiros foi de 42 pontos. Fizemos 50, tá uma boa pontuação. Infelizmente desvalorizamos. Há 2 rodadas atrás perdemos 8 cartoletas e nessa última rodada perdemos 0,60. Estamos com 120 de patrimônio, mas faz parte. E agora é tentar recuperar isso. Claro, está cada vez mais difícil para a gente escalar pela falta de cartoleta, mas vamos tentando aí encontrar um time bom e competitivo aí para a gente conseguir fazer uma boa pontuação. Bom, de goleiro aqui nós temos algumas boas opções, como o Everton no gol, o Everton do Palmeiras, o Marcos Felipe, que todo mundo já conhece o retrospecto do Ceará jogando em casa, cede muitos pontos para goleiro, então vejo o Marcos Felipe como uma boa opção. O Santos, goleiro do Atlético Paranaense, enfrentando o Santos, vejo como uma boa opção também, principalmente porque o Santos, desde a chegada do Carille, o Santos fez apenas 3 gols, então o SG do Atlético Paranaense é super viável essa rodada. Maílson vejo como uma boa opção, tá numa fase excepcional, fez 12,50 sem o saldo de gols e tomando 2 gols. Ele fez pelo menos 14 defesas. Só para vocês terem uma noção. Então é uma ótima opção para a rodada, principalmente para quem não está pensando em valorização, quem ainda já está tranquilo nas cartoletas. É uma ótima opção. Correndo um pouco por fora, eu vejo o Breno como uma ótima opção. Principalmente porque vocês viram que mesmo o Palmeiras tirando o saldo de gol do Sport, o Maílson fez 12,50. Porque o Palmeiras finaliza muito a gol. Então com isso, pode ser que o Breno faça uma boa pontuação. E o meu goleiro para essa rodada é Danilo Fernandes. Desde que o Guto Ferreira assumiu o Bahia, nos últimos 6 jogos o Bahia segurou o saldo de gols em 4. Então eu acho super viável o Danilo Fernandes nessa rodada. Tanto que nas 4 rodadas aqui que ele participa, fez 8, 8, 10 e 8,50. Ótimas pontuações. Segurou o saldo de gol e ainda fez umas 2, 3 defesas. Ou naquela pontuação de 10, fez 5 defesas. Tá ótimo. Então, Danilo Fernandes vai ser o nosso goleiro. De zaga, tá uma rodada muito complicada. Principalmente porque nem Flamengo e nem Atlético Mineiro são favoritos. Por quê? Porque ambos se enfrentam. Então, vai ser um jogo duro, pode ser um jogo 0-0, pode ser um jogo 2-1 para alguém, ou 3-0 para alguém. É um jogo muito aberto, mas ao mesmo tempo é um jogo muito complicado. Porque ambos os times estão disputando o campeonato. E simplesmente vai ser nesse jogo, nessa partida,
que meio que o campeonato vai ser resolvido. Primeiro porque o Flamengo está a 3 jogos atrás, a 3 jogos a menos do que o Atlético Mineiro. E se ganhar, muito provavelmente, se o Flamengo ganhar os 3 jogos atrasados que ele tem, muito provavelmente ele passa o Atlético Mineiro. Então vai ser nessa rodada 29 que meio que o campeonato vai ser direcionado para algum dos times. Então é um jogo muito complicado. Não vejo o favorito nessa partida. Uma unanimidade que eu vejo essa rodada é João Vitor, porque a Chapecoense cede muitos pontos para zagueiro. Mesmo tirando o saldo de gols, ainda consegue recuperar uma pontuação. Tipo, se eu não me engano, os últimos zagueiros que enfrentaram a Chapecoense perdendo o saldo de gols, eles ainda conseguiram ficar entre 3, 4 pontos. Ótima pontuação sem o saldo de gols. Então eu vejo o João Vitor como uma boa opção. Nathan Silva eu vejo como aquela opção de que quem quer ganhar cartoleta escala ele. Que mesmo perdendo o saldo de gols, eu creio que ele não vai fazer menos 6,40 novamente. Então eu vejo ele como uma opção para quem quer ganhar cartoletas. Gil, vejo ele como boa opção. Prefiro o João Vitor, mas Gil, para quem quiser fazer a dobra. Vejo o Bruno Mendes correndo um pouco fora da curva para essa rodada. Tá vindo de boas pontuações, sim. Mesmo sem o saldo de gols. São Paulo não tá fazendo tantos gols assim. Então eu vejo ele como uma boa opção também. Outra boa opção, Lucas Cal, pela boa fase. O jogo é complicado, não sei como que o Fortaleza vai vir. Primeiro porque o Fortaleza no meio da semana tem o jogo de volta da Copa do Brasil. Eles vão vir pra cima com tudo para tentar reverter o prejuízo que eles tiveram. Os jogadores podem estar muito desgastados após esse jogo. Então pode ser que o Fortaleza venha com time reserva. Não sabemos se o técnico vai se permanecer ou não. Eu creio que vai. Mas vai ser aquele jogo que o Fortaleza não sabemos se vai vir com o time titular ou não. E pela boa fase do Lucas Cal que ele tá vindo, creio que ele seja uma boa opção. Mas essa posição de zagueiro tá muito complicado. De lateral nós temos algumas opções, como unanimidade, algum lateral do Corinthians. Mesmo perdendo o saldo de gols, creio que eles vão recuperar. O Fábio Santos é mais para pênalti. O Fagner é aquela pontuação que, se ele fosse mais ofensivo, a pontuação dele seria melhor. Mas, por enquanto, eu estou indo com o Fagner. Só porque é aquela questão de que ele desarma mais do que o Fábio Santos. Guilherme Arana é o melhor lateral que tem no campeonato. Só que o problema é que o jogo é complicado, o jogo é amarrado. Então pode ser que perca o saldo de gols e ele não faça nada. Então eu não estou indo com ele por causa que o jogo é difícil. Mas para quem estiver confiante, pode ir. E também pela pontuação que ele precisa fazer. Nós estamos precisando de cartoleta. Então eu não estou escalando ele por esse fator. Um outro lateral que eu vejo com bom potencial é o Piquerez, que vai ser o meu outro lateral. O Grêmio cede muitos pontos para laterais. Ele é um lateral que está conquistando. Ele tem 8 jogos feitos e apenas uma falta cometida. Apenas uma. Ele é um ótimo lateral. Um pouco mais fora da curva, Juninho Capixaba. Vejo ele como uma boa opção. Não fez aquela pontuação esperada. Não segurou a pontuação do SG. Mas para quem quem quiser, vejo ele com um bom potencial, principalmente porque ele é um coringa. Ele joga de atacante, mas no cartola ele é lateral. Eric, pela má fase do Santos, vejo ele com uma boa opção também. Já no meio de campo, nós temos algumas opções. Rafael Veiga tem uma média base muito boa. Temos Terans, uma boa opção pela má fase do Santos. Renato Augusto e Juliano, para mim, vai ser... O Corinthians nessa rodada é o favorito. Não tá vindo bem, é claro, tá oscilando demais, mas o adversário é aquele que cede muitos pontos. Tanto para meia, como para atacante, como para zagueiro. A Chapecoense cede muitos pontos para todas as posições. Última rodada, o Gilberto vinha numa decadência. Tá? Ou quase negativando,
ou ali 1, 2 pontos no máximo. Foi lá, ele fez um gol e perdeu um gol feito praticamente. Então era para ele ter mitado, fez 10 pontos. Então a Chapecoense, mesmo pela má fase ou pela oscilação do time adversário, a Chapecoense cede muitos pontos. Então não tem como deixar de fora o jogador do Corinthians dessa rodada, no meu ponto de vista. Mas outras boas opções também nós temos Nicão. Eu prefiro o Terans, mas para quem não tiver com poucas cartoletas, Nicão é uma boa opção também. Everton Ribeiro também vejo ele como uma boa opção. Alisson fugindo um pouco mais fora da curva. Eric Ramírez e Praxedes também são duas outras opções mais fora da curva. É um jogo complicado, Cuiabá e Bragantino. O Bragantino está vindo numa boa fase, mas quando o jogo é lá na Arena Pantanal, o jogo é muito amarrado. O Cuiabá é um adversário muito duro, mas eu vejo o Bragantino, obviamente, com um favorito nesse jogo. E um jogador barato, mas que está numa ótima fase, é Gabriel Pereira. Está numa ótima fase, fez 10 pontos rodada passada com uma assistência. Então, e ele tá vindo numa boa pontuação, assim, tem 6,80 e 2,80, 1,40, mas ele sempre, pelo menos, entrega os seus 2, 3 pontos. E o adversário cede muito ponto, tá numa ótima fase. O Adson também, se ele jogar, é uma ótima opção, assim como o Gustavo Mosquito também, eu vejo ele com grande potencial. Outros meias, José Wellison, uma aposta mais fora da curva. Pelo adversário, o Atlético Goianiense está um time bem consistente nessas últimas rodadas, mas todo mundo sabe o potencial do esporte quando joga em casa. Tanto que algumas rodadas atrás ele fez 18,70 com apenas um gol. Então ele se torna uma boa opção. O Alisson está aqui como provável, mas muito cuidado, porque pode ser que ele jogue, ou pode ser que o Vitinho, como ele começou como titular na última rodada, pode ser que o Gustavo Mosquito entre como titular. Nessa posição, que é a posição do William, que ele está machucado, tá uma incógnita. Não sabemos se é o Alisson que joga, se é o Gustavo Mosquito que joga, se é o Vitinho que joga. O Silvinho não tem uma peça fixa naquela posição. Então pode ser que qualquer um deles possa jogar. No ataque nós temos aquela famosa duas opções, Hulk e Bruno Henrique. É um jogo complicado, mas eu vou apostar no Bruno Henrique. Primeiro porque na última rodada que ele atuou, ele fez 1,10. Então pode ser que ele valorize sim. O Hulk, não tem o que falar, é o melhor jogador do Cartola, é o jogador que tem mais pontos conquistados, mas, como eu falei, pode ser 1-0, pode ser 2-0, pode ser 0-0 o jogo, então, pela falta de cartoleta minha, eu não estou indo com o Hulk, mas é óbvio que ele é uma ótima opção. Marinho, eu prefiro o Marinho quando atua em casa. Na última rodada fez 6 pontos atuando em casa. O Atlético Paranaense é um time difícil, principalmente jogando na Arena da Baixada. Então eu não vou ir com o Marinho essa rodada, mas para quem tiver confiante nele, é uma ótima opção. Os meus dois outros atacantes é Arthur e Roger Guedes. O Roger Guedes, na minha opinião, é unanimidade essa rodada. Chapecoense cede muitos pontos para centroavante, que é a posição atual do Roger Guedes. Como eu falei, Gilberto, a última rodada. Eu vou até mostrar para vocês aqui, Gilberto não vinha, tirando essa aqui, não vinha de boas pontuações, negativava muito. Foi lá e fez um 10,20 contra a Chapecoense. Então, a Chape cede muitos pontos para centroavante. O Corinthians, para quem não sabe, adiou um dia o jogo, que o jogo ia ser no domingo. Eles adiaram para segunda para poder ter a capacidade máxima do estádio, 48 mil. Então, com a arena lotada, muito provavelmente o Corinthians vai para cima e pode ser que, sim, o Roger Guedes faça uma boa pontuação. Outros atacantes aqui eu vejo Yuri Alberto, para quem lembra, temporada passada, Yuri Alberto mitou contra o São Paulo no Morumbi. Então, por esse retrospecto, eu vejo ele como uma boa opção também. Assim como o Tyson,
O São Paulo não tá tendo boas atuações. O Tyson é mais aquele jogador para valorizar também, porque ele fez menos 2,50 a última rodada. Então, se ele simplesmente entrar em campo e fizer 0 pontos, ele já valoriza. E dos demais são esses. Mikael, uma aposta mais fora da curva. Vejo ele como uma boa opção. E para quem quiser apostar numa possível zicada do Corinthians, o Mike é a opção. Que ele tem 5 gols e 1 assistência. Então, para quem quiser uma zica do Corinthians, Mike é a opção. Já no banco de técnico, para mim técnico essa rodada é Silvinho. Ok, Silvinho é o técnico para essa rodada, mas pela falta de cartoleta, vejo o Alberto Valentim como a outra opção. O Eduardo Souza, técnico do Atlético Goianiense, era o técnico mais barato rodada passada e fez quase 7 pontos. Então, não importa, não tem problema só porque o técnico é barato, porque ele não tem um potencial. Vejo o Atlético Paranaense com um ótimo potencial essa rodada. Para mim, capitão é o Roger Guedes essa rodada. Principalmente porque o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo é um jogo duro. No banco de reservas de goleiro eu vou colocar o Matheus Donelli. De lateral vou com o Eric do Atlético Paranaense. Zagueiro, as opções que me sobraram não foram as melhores. Então vou ir com o Ricardo Silva do América. No meio de campo vou ir com o Everton Ribeiro. E no ataque vou ir com o Rodalega do Bahia. Não, vou com o Yuri Alberto, minto. Vou com o Yuri Alberto pela possível tentativa de mitagem, caso algum dos nossos atacantes não jogue. Então, o time esboço para a rodada 29 ficou assim. Danilo Fernandes no gol, Fagner e Piquerez nas laterais, João Vitor e Lucas Cal na zaga, Terence, Renato Augusto e Juliano no meio, Bruno Henrique, Arthur e Roger Guedes no ataque. O nosso capitão é o Roger Guedes e o técnico Alberto Valentim. No banco, ficou com o Matheus Donelli no gol, Eric na lateral, Ricardo Silva na zaga, Everton Ribeiro no meio e Yuri Alberto no ataque. Ok? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!